Agora vamos interpretar a parábola do administrador esbanjador em Lucas 16, 1 a 15. Neste mundo injusto todos são pecadores, portanto, cada um é acusado de alguma falta. A acusação de que o mordomo estava esbanjando os bens de seu senhor é a acusação de que não estamos ensinando correto as interpretações das figuras da palavra para ganharmos somente bens materiais para nós mesmos, e com isso nunca poder fazer as almas entenderem para o conhecimento completo da palavra Jesus para a vida eterna. O pedido de contas é o aviso de que não pode pegar dinheiro no evangelho porque quem faz isso não pode ser pastor de Deus, mordomo. É também a ordem para se pregar corretamente o evangelho para que todos se convertam e não venham ser condenados no juízo final. Todo injusto e ímpio não pode ser administrador de Deus. Como o salário do pecado é a morte, todos morrerão. A demissão do administrador neste caso é a morte. No versículo 3, quando ele diz que sem o emprego ele não sabe fazer outra coisa, significa que o homem tem que reconhecer que sem Cristo ele não tem salvação. Portanto, ninguém se salva, pelo seu próprio trabalho da morte. Cavar e mendigar são também obras mortas que muitos religiosos acham que necessitam para ser fiel. Cavar pode-se dizer que são rituais, tais como batismos em água, ceias, estudos teólogos que fogem da doutrina santa etc. Portanto, são buscas de coisas da terra. Também pode ser a construção de grandes edifícios suntuosos religiosos, os quais serão queimados no dia da prova das obras individuais, sendo tudo passado pelo fogo divino. 1 Coríntios 13, 12 a 15. Mendigar está mais para aquelas ideias de que o evangelho necessita de dinheiro, dízimos, campanhas para alcançarmos a salvação. Muitos estão no evangelho cavando e mendigando, isto é, acham que, por dar o dízimo e pertencer a um meio ritualístico de vida social, estão salvos. Sem fazer amigos com as riquezas da injustiça. Fazer amigos com as riquezas injustas é dividir o lucro do evangelho para que ninguém venha o acusar de pastor fraudador. O lucro do evangelho é a vida eterna provada quando não misturamos o evangelho com dinheiro, vencendo dessa forma o mundo como Jesus o venceu na cruz. Quando exploramos alguém pelo engano no nome de Jesus, com certeza ele vai nos condenar no juízo de Deus. Proceder prudentemente é crer em Cristo, sendo mais caridoso com o próximo. Para ser mais preciso, cavar e mendigar é uma figura que está mais para quem já morreu, porque lá ele não vai ter forças para se livrar do fogo eterno, cavar, e nem quer passar vergonha de mendigar o perdão eternamente no desprezo. O estala de luz que faz o mordomo demitido enxergar uma saída para não ficar desabrigado é o conhecimento das Escrituras que nos dá uma prova da vida eterna contra a morte. Demissão. Os devedores do seu Senhor são os anjos mensageiros enviados para inspirar os homens a entenderem as Escrituras e para os instigar a pregarem nas ruas pelo mundo. Os devedores são os anjos e o mordomo são os homens. O primeiro anjo, devedor, que devia 100 e o mordomo perdoou 50 é o Velho Testamento que diminuiu o trabalho dos anjos em 50% por meio dos homens guiados por Deus que resultou no conhecimento da salvação que temos hoje pelos livros antigos. O outro que devia 100 e o mordomo perdoou 20 é o Novo Testamento que diminuiu o trabalho dos anjos em 20%. Perdoou 30 a menos porque a cada dia que se passa mais o amor se esfria na terra. O amor é esta palavra correta de Jesus sem materialismo e arrecadação. Quando alguém conhece as Escrituras passa a anunciar a mensagem de Deus sem materialismo, sem salário, como se fosse um verdadeiro anjo. E alegra os anjos de Deus quando está pregando nas ruas, porque para isso eles foram enviados do céu, para levar os homens a pregarem nas ruas o recado de Jesus que eles vêm trazendo para o coração do homem, na testificação em espírito. Por isso nosso evangelismo de rua sem materialismo fará com que sejamos muito bem recebidos pelos anjos do céu, porque essa é a sua missão de evangelizar o mundo, assim como a nossa. Quando diz que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, pode ser que muitos nas trevas espirituais deste mundo acreditam em Deus, ao passo que os anjos caídos, mesmo estando em luz, não acreditaram, vendo a glória de Deus. Isto também pode ser que os materialistas e oportunistas, para buscar glória própria, são mais trabalhadores e esforçados, ao passo que os obreiros do Evangelho da Cruz são desanimados,
visto não obter lucros materiais por esse evangelho da cruz ensinado por Cristo. Mas uma coisa é certa: quando os filhos deste mundo se tornam prudentes na sua geração, faz um efeito muito grande na salvação eterna. Riqueza da injustiça significa que todo rico é injusto. O sistema econômico deste mundo, por estar em trevas, favorece a injusta distribuição de bens, sem causar revolta nos explorados financeiramente. Cabe a cada um temer ao mandamento de Cristo de dividir com os pobres, para que haja justiça social e erradicação da miséria. O que é justo aos olhos de quem está em trevas, não é justo a quem está na luz. Trevas é também o materialismo do dinheiro, mas luz é o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus de conhecer a Cristo, de se converter e ser sarado. Muitos vão justificar o rico, mas o juiz vai ver sua avareza e insensibilidade. Dar a Deus não é dar a quem se diz pastor, ou a uma instituição religiosa ou filantrópica, mas é trabalhar na obra de Deus para pesquisar quem realmente merece e precisa, e fazer, você mesmo, chegar esse dinheiro ao destino final, que é o pobre e necessitado. Quem providencia dinheiro aos pobres, mas não anuncia o verdadeiro Jesus sem dinheiro, faz um sacrifício de tolo, uma caridade enganosa, que só causa admiração nos enganados, porque não o fazem oculto, somente entre o doador e o doado, mas toca a trombeta em público, mídia, para ser aplaudido pelos homens. Moisés tinha tudo para ser rico e imperador, pois era filho da filha de Faraó, mas decidiu ir para o deserto com os israelitas, pois ouviu a voz de Deus que pede por misericórdia aos oprimidos. Quem tem o Espírito de Deus não tem medo de ficar necessitado, e nem busca dinheiro, mas tem medo de perder o Espírito Santo de milagres, granjear amigos por meio das riquezas da injustiça para que quando estas nos faltarem sejamos recebidos nos seus eternos. É pregarmos nas ruas com os anjos sem a injustiça de arrecadação e distribuição material para que eles, anjos, nos recebam com alegria nas moradas eternas, e não fiquemos desabrigados. Mesmo que alguém pense que ficou abandonado e desprezado por causa do amor de Cristo, ele não ficou, porque se ele abrir os olhos vai ver a quantidade de amigos que tem nos céus e na terra, porque muitos são verdadeiros amigos, mas quem pensa que tem muitos amigos no mundo se engana que tem amigos, porque esses amigos são inimigos e ele não sabe. Amigo verdadeiro é só por meio dessa palavra, mas se ele tem ódio dela, ele não tem amigos e pensa que tem. No versículo 10 diz que quem é fiel no mínimo, é também no muito, mas neste mundo nem sempre quem é fiel no mínimo, o é no muito. Sabemos que um celular barato sempre é devolvido ao ser achado, mas um carro é difícil de ser devolvido. O fiel no mínimo aqui é fiel com as riquezas deste mundo, e o fiel no muito é fiel com as riquezas celestes, ou seja, se formos justos com as riquezas deste mundo material, seremos aptos para entrar no reino celestial de Deus. No versículo 11 diz que se não formos justos com as riquezas injustas deste mundo, quem nos confiará as verdadeiras? As riquezas verdadeiras são a eternidade, o amor, a sabedoria. No versículo 12 diz que as riquezas terrenas não são nossas, visto que viemos no este mundo, e voltaremos da mesma maneira, ou seja, estamos de passagem, não é nada para sempre, mas a glória da eternidade foi criada para nós. Claro, se formos aprovados no teste de merecimento e aptidão da vida mundana. No versículo 13 é mais profundo ainda, diz que não se pode servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo, visto que ninguém pode ser egoísta e caridoso ao mesmo tempo. Ou você busca dinheiro para ter poder material, político, para ganhar empregados para si, ou você busca o Espírito Santo para ter poder sobre os principados e potestades espirituais, para ganhar as almas para Deus. Veja que o que Cristo nos ordena fazer no Evangelho entra em conflito com o que o mercado de trabalho e negócios exigem de nós. Ele nos ocupa, de modo que não temos tempo suficiente para fazer o melhor para Deus. O melhor é ter poder do Espírito Santo para provar que Deus existe, levar o conhecimento de Deus aos incrédulos. Dá para conciliar a obra de Deus com o trabalho numa empresa, mas a exploração com longas horas de trabalho, tirando o emprego da maioria, impede uma perfeita conciliação. Quantos desempregados no mundo poderiam encontrar essa porta do Evangelho sem lucro, com contentamento no poder dos dons espirituais, para ter moral contra a corrupção?
Pois o pecador que se diz pastor nunca vai convencer uma alma para Deus, vai ganhar somente os iludidos para satisfazer seus próprios deleites. Colossenses 2:18. Mais adiante, ao ser zombado pelos avarentos, Cristo diz que eles se justificam a si mesmos, mas a justiça de Deus é mais elevada que a nossa limitada visão e entendimento. Os empregados egoístas sempre vão admirar e justificar seus patrões, esperando do seu superior a promoção de cargo para lutar contra o direito dos seus colegas empregados. Mas a lei de Cristo diz que o lucro deve ser dividido, e todos têm direito ao básico de uma vida digna: transporte, casa, trabalho, lazer, felicidade, educação, liberdade, etc. Aquele que foi posto como aferidor de medidas e divisor de recursos, será réu de maior grau de juízo, e os próprios justos o condenarão no juízo. Os ricos a si mesmos se puseram como divisor de recursos materiais, mas os pobres foram postos como divisor de recursos eternos, pois ninguém é inocente, ninguém escapa do juízo e da responsabilidade. As injustiças só acabarão quando todos aqueles que querem ser mais do que os outros forem eliminados no juízo de Deus no final. Eles pensam que o mundo é deles, que não tem que socorrer aos oprimidos, mas apenas aumentar mais ainda o seu império. Todo aquele que tem esse espírito ímpio de inimigo da igualdade social, buscando fazer os outros, países, se ajoelharem diante de si com esperteza satânica, guerra fria política, rico ou pobre, será condenado, pois Deus é o único maior. Obrigado, muito bom ter ouvido até aqui. Reconheça aquele que sofreu a maior vergonha da cruz como seu único juiz eterno, o adorando, e não adorando a criatura, como o mundo faz, para escapar da segunda morte.